Salve cervejeiros, tudo bom? Wesley aqui da Cervejaria Lobos, do canal do YouTube Irmãos Lobinhos. Primeiro vídeo do ano, feliz 2021 a todo mundo. Então pessoal, como começou um novo ano, um novo ciclo, eu e o Eric nós resolvemos trazer para vocês um conteúdo mais didático, conteúdo um pouco diferenciado. É claro que nós não vamos parar com os outros de receita e tem mais algumas coisas bem legais que vocês vão ver este ano. O que é esse novo conteúdo que a gente resolveu trazer para vocês? Esse vídeo de hoje é sobre uma série. O seguinte, deixa eu explicar melhor. Tem pessoas que às vezes não têm interesse em ler livro, ou começam a ler livro e perde o interesse durante ele. Eu mesmo já aconteceu comigo, comecei a ler um livro excepcional, um livro muito bom, e do nada perdi o interesse e parei, larguei ele lá do lado. Então, buscando resolver esse problema, eu e o Eric nós vamos trazer o quê? Estes livros do começo ao fim. Nós vamos destrinchar juntos o livro, porém em forma de vídeo. Vocês vão ler o livro, às vezes tem o livro lá em casa, na sua casa, você pega e fala, vou ler esse capítulo, depois vou ver o vídeo dos piá. Ou primeiro vou ver o vídeo, despertou interesse, vou ler lá. Ou mesmo só ver o vídeo, só ler o livro, né? E é o seguinte, vamos lá então pessoal, vamos sem delongas. O livro que nós escolhemos para começar essa série é o livro Yeast. Consideramos ele muito importante, é um dos livros mais interessantes, mais legais do estudo de cerveja e todo mundo tem que conhecer um pouquinho dele, porque, cara, eu amo esse livro, todo mundo gosta. Então, beleza? Vamos lá, pessoal. Dando início ao livro. Alguns historiadores, pessoal, acreditam que a evolução de nós como civilização tenha dado a partir do desejo de beber cerveja. Ou seja, muito tempo atrás, não existiam pessoas com uma certa residência. O cara ia lá, caçava um animal, comia, se alimentava, fazia suas necessidades e ia para outro local. E assim por diante. E a transição desse rapaz para um fazendeiro, acredita-se que seja pela sua necessidade de plantar sua cevada, seu trigo, seus insumos para a produção da sua cerveja. Muito interessante, né? E é claro que a gente não pode deixar de citar a levedura, né? Pois o livro é sobre isso. Sem levedura não existe cerveja. E no decorrer do livro vocês vão acompanhar e ver como a levedura foi importante, como o estudo científico da levedura foi importante para o desenvolvimento da nossa civilização. Não foi só apenas o estudo da levedura, não foi em cima apenas dela, ele acabou acarretando diversos estudos e grandes coisas para a humanidade. Milhares de anos atrás, lá na antiga Mesopotâmia, o pessoal não entendia como que funcionava o processo de fermentação. Eles chegavam a acreditar que aquilo era algo divino, que era algo dos deuses. E como não existia uma padronização do processo, não era muito... Não era padronizado, a palavra já se diz por isso, se diz por si. O processo ele era passado de pai para filho. Uma família fazia de uma forma, outra família fazia de outra forma. E é uma curiosidade, pessoal, que a espuma que formava em cima do líquido, eles acreditavam que era um processo divino. Tanto que eles tinham um nome para isso na época que era algo divino, algo dos deuses. Pesquisadores acreditam que a partir do século XII tenha sido onde nós começamos a reutilizar as leveduras. E como era feito isso, pessoal? Eu produzia diversas cervejas e nem todas ficavam boas. Estou me colocando em 1600, desculpa, no século XII. E nem todas ficavam boas, pessoal. O que as pessoas faziam na época? As ruins eles descartavam, começaram a descartar as ruins, e as boas eles reutilizavam aquela lama, aquela levedura, para fazer as próximas cervejas. E o legal é que é a partir disso que gerou o que nós chamamos de seleção, né? E começaram a domesticar as leveduras. Uma curiosidade é que antes de poder ver o fermento no microscópio, a levedura, né, ninguém entendia como o processo de fermentação funcionava. Outra curiosidade é que lá em 1516, na antiga Alemanha, né, na Baviera, os alemães criaram aquela lei que eles chamam de Reinheitsgebot, né? E é legal que eles não colocaram fermento naquela época, porque eles não sabiam da sua existência. Era
foi apenas água, malte e lúpulo. E mais de um século depois dessa lei da pureza alemã ter sido criada, um rapazinho lá, que eu vou ler o nome aqui, chamado Anton van Leeuwenhoek, foi o primeiro a observar, por meio de um microscópio, que o fermento, a levedura, eram como se fossem partículas grudadinhas. E naquela época a teoria que a galera mais acreditava que era real é que o fermento era um subproduto do contato do mosto com ar. Interessante, né? Pulando mais 100 anos para frente, pessoal, o nosso famoso Lavoisier foi o cara que descreveu a natureza da fermentação como um açúcar que se transforma em dióxido de carbono e álcool. E lá por 1800, o nosso famoso Pasteur foi o primeiro rapaz que descreveu o fermento, a levedura, como um micro-organismo vivo. E o interessante é que esses dois rapazes aí, eles estudaram tanto nesta área da cerveja que hoje esse avanço científico é conhecido como a bioquímica. O desenvolvimento desse estudo, né, da célula em si, desenvolveu a bioquímica. E não é exagero mesmo dizer que Pasteur foi um dos caras que mais contribuiu para a cerveja. O seu excessivo estudo na levedura, na cerveja em si, ele gerou não só o avanço neste campo, ele gerou o avanço em outros campos, pessoal, para a nossa civilização. Ele estudou bastante, como posso dizer, que esse estudo desenvolveu, gerou, trilhou, caminhou o Pasteur para o estudo da cólera, do antrax, da raiva, e isso ocasionou o desenvolvimento das primeiras vacinas. Tem noção de como a cerveja foi tão importante que, cara, pense, você estudar a levedura e a partir disso você consegue analisar outras coisas que você consegue salvar milhares de vidas, é muito foda, muito foda. Então, pessoal, em 1860, quando o Pasteur começou a estudar a fermentação em si, ninguém acreditava que o fermento era o causador da fermentação, e sim que ele era um subproduto do contato do mosto com o ar. A fim de provar o contrário, o Pasteur elaborou um teste, onde ele chamava de Swan Neck, que é basicamente o nome do recipiente, que é, digamos que seja uma bola de vidro aqui, onde a saída dele seja neste formato de vidro, totalmente de vidro. Eu vou pôr a imagem aqui para vocês verem. E ele colocou dentro, digamos, um mosto e ferveu, transformando-o em estéreo, e devido a esse formato do vidro, apenas o ar poderia entrar em contato com o mosto. Qualquer micro-organismo, qualquer bactéria ficaria preso aqui neste movimento aqui do vidro. Então, com isso ele conseguiu provar que o mosto em contato com o ar não geraria fermentação. E a partir do momento que ele abria essa entrada, entraria micro-organismos, bactérias e geraria fermentação. Então ele conseguiu provar já que o fermento era o causador da fermentação, pessoal. Ele passou os próximos 15 anos firmando, conduzindo experimentos para cada vez deixar sua teoria mais provada. E isso foi muito interessante, porque ele conseguiu provar que a fermentação deixou de ser algo mágico. Como a gente disse anteriormente, que as pessoas acreditavam que a fermentação era algo divino, algo dos deuses. Ele conseguiu provar que isso era algo que a gente tinha controle. Magnífico, né? E também provou, pessoal, que o fermento, além de conduzir a fermentação, as bactérias, os micro-organismos indesejáveis que estavam na cerveja também eram causadores do que nós conhecemos hoje em dia como off-flavors. E a partir desse desenvolvimento, onde o Pasteur comprovou tudo isso, toda essa importância do fermento para a cerveja, a partir disso, novas pessoas começaram a aparecer e contribuir para a cerveja. Um deles foi Hansen, da cervejaria Carlsberg, onde ele é famoso por ter isolado a primeira levedura lager do mundo. E com isso fez com que a lager crescesse exponencialmente para todo mundo, porque ela era bem mais limpa, bem mais refrescante e tal. E com isso nós chegamos ao final do primeiro episódio, galera. Serão 4 episódios de introdução, basicamente, e o próximo episódio será por que a levedura é tão importante para a cerveja. Beleza, galera? Se curtiu, é nóis. Um abraço, até mais, até o próximo vídeo.